Olá, eu sou o Victor Luiz Pereira da Silva. Estou aqui para apresentar o projeto Desenvolvimento de um Sistema para o Monitoramento de Sinais Vitais e Quedas de Idosos, utilizando microcontroladores. Represento os autores que não puderam estar presentes: João Vitor Pagani, João Victor Pertile, Tassiano Contini de Lima, Vinícius Muniz, Andréa Medianeira Pedro Weber da Silva, Thomas Lucas Irigoyen Barroco e Michel Kremer Borges de Macedo. Somos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, do campus Xanxerê. Sabe-se que a população humana está envelhecendo. O número de idosos vem aumentando num ritmo mais acelerado. Pesquisas apontam que até 2050, em torno de 25% da população de cada continente estará na faixa etária da velhice. No Brasil, uma relação de 2022 para 2010 mostra que houve um acréscimo de 56% no número de pessoas idosas. Já em Santa Catarina, nós vemos que o índice de envelhecimento está em 55,8, o que significa que a cada 100 crianças de 0 a 12 anos existem em torno de 56 idosos. Sabe-se que os idosos eles têm maior dependência de suas famílias e ou cuidadores para tarefas diárias. Possuem uma saúde mais frágil, geralmente por serem portadores de doenças crônicas. Ficam mais suscetíveis a novas doenças. Segundo Chiari, morando sozinho, o idoso mantém sua liberdade, porém são necessários cuidados e atenções por parte de familiares e amigos, pois o envelhecimento promove várias modificações no corpo que podem afetar atividades físicas e motoras. Sabendo disso, o nosso objetivo é desenvolver um bracelete, o Health Watch, utilizando microcontroladores, integrando a um aplicativo móvel, o Smart Health, que utiliza da linguagem de programação TypeScript junto do framework React Native para o front-end e um back-end em Java com a framework Spring Boot, onde o cuidador e o familiar podem acompanhar em tempo real os sinais vitais do idoso, captados pelo bracelete, e receber alertas de possíveis quedas ou alterações nos sinais vitais. A metodologia desse projeto será separada em 3 passos, sendo ele as soluções relacionadas, onde focamos em encontrar soluções relacionadas tanto na parte de hardware e software para uma comparação de requisitos. A modelagem, esta que, segundo Somerville, desempenha um papel fundamental, servindo como ferramentas essenciais para explicar os requisitos propostos. E o desenvolvimento, onde separamos as diferentes etapas de desenvolvimento do projeto. Para fator de melhor comparação, alinhamento de ideias e expectativas para o projeto, apresentaremos hardware e software semelhantes ao que se espera de nossa pesquisa e trabalho. Com o objetivo de uma melhor organização e facilitação da leitura, separamos hardware e software em 2 grupos distintos. A partir disso, especificaremos as funcionalidades em comum com o nosso projeto, seus pontos fortes e suas limitações. Os dados de todos os itens serão comparados, organizados em tabelas e analisados de forma superficial. Então, será realizada uma comparação entre eles com o projeto aqui apresentado. A busca foi organizada metodologicamente para identificar referências e tecnologias relacionadas ao monitoramento de saúde dos idosos. Foram realizadas no mês de julho de 2024, dividido em 2 grupos. O primeiro utilizou bases científicas e lojas de aplicativo, com um foco sobre estudos e soluções sobre saúde do idoso e monitoramento de saúde. O segundo grupo concentrou-se em dispositivos comerciais semelhantes ao projeto, analisando sites de fabricantes e plataformas de vendas com palavras-chave como smartwatch e pulseira IoT. A seleção considerou características comuns ao protótipo e diferentes faixas de preço, permitindo um panorama das opções existentes no mercado. Aqui nós podemos ver as soluções relacionadas, onde na figura 1 nós temos semelhantes para a hardware, onde podemos perceber que a maioria dos smartwatches contém uma leitura de pulso e saturação de oxigênio. Alguns têm uma leitura de temperatura e poucos têm detecção de queda. A maioria que se encontra na mesma faixa do nosso protótipo se encontra com um preço de produtos de luxo, o que não se enquadra na nossa ideia, que é fazer o produto custar menos de R$600 para ser mais acessível. E a figura 2 mostra soluções semelhantes para software, onde podemos perceber que a maioria é em tempo real, mas poucos têm o compartilhamento de dados entre cuidador e paciente. A modelagem
desempenham um papel fundamental na engenharia de requisitos, servindo como ferramentas essenciais para explicar os requisitos propostos a diferentes partes interessadas. Esses modelos não apenas facilitam a discussão sobre propostas de design, mas também ajudam na documentação do sistema para sua implementação. Aqui pretendemos explicar o nosso modelo de banco de dados para um melhor entendimento do projeto, das suas entidades e de seus atributos, o diagrama de casos de uso, onde podemos ver os atores e as suas ações dentro do sistema, e o diagrama esquemático de nosso relógio, onde será mostrado melhor nossas peças. A modelagem de banco de dados mostra que os principais usuários, as principais entidades, que são users, que podem ser separados entre pacientes ou cuidadores pelo atributo user role, e também os devices, estes que têm uma classe adicional chamada device data, onde guardaremos as leituras adicionais que acontecerão durante o tempo. Também temos uma entidade de ligação, que seria account relationship, que liga o cuidador ao idoso. No diagrama esquemático, a gente pode ver as principais peças e como elas se ligam, para ter uma ideia melhor de portas de entrada, de saída e como elas funcionarão em conjunto. No centro, nós podemos ver o nosso microcontrolador ESP32. Podemos perceber também que todas as terminações de negativo terminam no GND, esta sendo apenas uma representação. Isto significa que eles irão para o ground, a parte negativa de nosso microcontrolador. No nosso diagrama de caso de uso, podemos perceber paciente e tutor, sendo que tutor herda todas as atividades de paciente. E também o bracelete, que tem como caso de uso ativar o OCS e inserir dados. Para uma melhor ideia das nossas telas, nós pensamos em usar a prototipação de telas, feitas totalmente dentro da aplicação Miro. Aqui nós podemos perceber o protótipo da nossa tela de login, onde esperamos o usuário, e-mail e senha, junto com os botões de criar nova senha e esqueceu a senha. Se você clicar no botão esqueceu a senha, você irá para as telas de criação de uma nova senha, onde você insere um e-mail, o sistema irá checar se é um e-mail válido, enviar um código para esse e-mail, você insere o código na nova tela e aí você consegue reconfigurar suas senhas. Para a criação de contas, nós pensamos em deixar ela um pouco mais simples. Então, temos nome, sobrenome, data de nascimento, gênero, e-mail e senha. E se você for um cuidador, você pode trocar qual sua classe para cuidador, colocando o nome do paciente e o ID do paciente para fazermos a conexão no banco de dados. Isto percebemos que foi um erro, pois o ID do paciente seria apenas um atributo de dentro da sua entidade e não poderia ser colocado. Então mudamos para a versão final das telas, que será mostrado à frente. E o protótipo de nossa tela inicial, onde mostrará um olá com o nome de nosso paciente ou de seu cuidador, junto das medições de frequência cardíaca, temperatura e saturação do oxigênio. Também existirá uns avisos se algo estiver fora do padrão. Rolando a tela para baixo, você encontrará as possíveis quedas que o paciente sofreu. Aqui nós temos a tela de usuário, onde terão os dados pessoais do usuário e conectar ao Health Watch, que seria nosso bracelete. Para uma facilitação da conexão, nós pensamos em usar o aplicativo diretamente. Assim, idosos conseguiriam ter mais facilidade. Também temos o protótipo de telas para gráficos, onde mostraria qual a medição, o valor e um gráfico sobre o tempo de como esta medição aconteceu. Aqui nós temos o protótipo de tela de aviso. Se algo estiver fora do comum, aparecerá um aviso. Clicando em cima dele, ele trará para essa tela com mais informações. E o protótipo de tela de detecção de quedas, onde mostrará a intensidade sobre o horário da queda, junto com o registro de queda entre grave e leve. Para o desenvolvimento do nosso aplicativo, se encontra em estágio final. Ele é estruturado com um banco de dados relacional, o PostgreSQL, escolhido por sua robustez, segurança e capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Integrado a um back-end desenvolvido em Java, junto com a framework Spring Boot, que foi escolhida pela sua facilidade de lidar com dados e conectar-se ao banco de dados.
linguagem reconhecida por sua portabilidade, escalabilidade e vasta disponibilidade de APIs, e um front-end construído com um framework React Native junto da linguagem de programação TypeScript, que permite desenvolvimento multiplataforma ágil com recursos como Hot Reload. Além disso, foram utilizadas linguagens como C++ para maior eficiência em sistemas embarcados. Para a metodologia ágil deste projeto, nós decidimos encontrar uma que se encaixa no nosso fluxo de trabalho, sendo como o nosso grupo se organiza e se comunica. Então, tendo isso em vista, escolhemos o Scrum. Para a metodologia Scrum, a gente decidiu mudar ela de forma parcial. Pensando nisso, nossas sprints serão de 3 meses e as reuniões de sprint ocorrerão de forma semanal. Já para melhor organização do backlog da sprint, utilizaremos o quadro Kanban. Aqui nós temos na imagem uma visão geral de como a metodologia ágil Scrum funciona. Aqui nós temos o desenvolvimento das nossas telas. Elas têm um design mais útil. Então, pensamos em melhor organizar as proporções dentro da tela. A tela principal de login continua praticamente igual. A tela de recuperação de senha, por enquanto, só existe a partir de e-mail, onde é enviado o e-mail com código, mas as telas para inserção de código ainda estão em desenvolvimento. A tela de cadastro, onde nós podemos observar que a maior mudança é que na parte onde selecione sua classe, você, ao invés de colocar o ID do paciente, escolhe com o e-mail do paciente. Assim, essa ligação ocorre no nosso banco de dados utilizando o e-mail, não o ID. Para a tela inicial está tudo praticamente igual. O gráfico de quedas não está mostrando nenhuma, pois não há conexão com o banco de dados desta funcionalidade. Nós temos aqui a tela de como ficará as telas para gráfico. Aqui nós temos a de frequência cardíaca, que foi a primeira a ser terminada, onde nós mostramos o nome do sinal vital que está sendo lido, junto do seu medição e do gráfico sobre o tempo. Para o desenvolvimento do bracelete, a gente decidiu utilizar o microcontrolador ESP32, que se encontra na área 3 da imagem. Nossa escolha foi essa pelo seu custo menor e pela já integração dos módulos de Bluetooth e Wi-Fi, o que facilita na conectividade. Para os sensores, nós decidimos utilizar sensores que já têm mais de um sensor junto, como o sensor na área 1, que é um acelerômetro junto de um giroscópio, que servirá para a detecção de quedas. O sensor na área 2, que ele é um sensor de partículas. Então, com alguns cálculos, nós conseguimos ver os batimentos cardíacos, a saturação de oxigênio, e ele já tem um sensor de temperatura integrado nele, que será utilizado. Na área 4, nós temos um buzzer, que usará sinais sonoros para avisar se algo acontecer com o idoso para pessoas próximas conseguirem ajudar. E na área 5, nós temos um módulo de carregamento, que utiliza USB tipo C, ligado a 2 baterias de lítio de 3,7 volts. O projeto encontra-se em estágio avançado, com o protótipo de bracelete HealthWatch finalizado e testes iniciais bem-sucedidos na leitura de pulso, saturação de oxigênio, temperatura e detecção de quedas. Embora ainda sejam necessários ajustes na calibração para melhorar a precisão dessas medições. Paralelamente, o aplicativo móvel está em fase final, com telas integradas ao back-end e funcionalidades como cadastro de usuários, alertas automáticos e armazenamento em nuvem já implementados, estando apenas a conclusão da representação gráfica dos sinais vitais em tempo real para otimizar o acompanhamento do estado de saúde do idoso. O projeto Saúde 360 demonstra como a integração entre internet das coisas e tecnologia vestível pode transformar o monitoramento da saúde de idosos, promovendo segurança, autonomia e qualidade de vida. O bracelete HealthWatch, aliado ao nosso aplicativo Smart Health, nos trouxe capaz de captar sinais vitais como frequência cardíaca, saturação de oxigênio e temperatura corporal, além de detectar quedas em tempo real. Essa combinação garante apoio imediato a cuidadores e familiares, favorecendo respostas rápidas em situações de risco, o que pode salvar uma vida. Como trabalhos futuros, o nosso projeto pretende seguir além dos limites acadêmicos, com a criação de uma empresa para disponibilizar a solução no mercado. Esse avanço buscará transformar o conhecimento acadêmico em ação empreendedora, tornando a tecnologia
acessível e contribuindo para a qualidade de vida dos idosos e o bem-estar de seus cuidadores. A intenção é criar uma oportunidade sustentável de negócio com impacto social positivo, promovendo inovação na área de cuidados e monitoramento. Aqui nós temos as referências utilizadas para esse trabalho. Muito obrigado pela atenção. Nós temos aqui o e-mail para contato dos autores, sendo eles andrea.weber@ifsc.edu.br, michel.kremer@ifsc.edu.br, thomas.barroco@ifsc.edu.br, victor.l31@aluno.ifsc.edu.br, joão.p051@aluno.ifsc.edu.br, tassiano.c24@aluno.ifsc.edu.br, Vinícius M09@aluno.ifsc.edu.br, joão.v.vp09@aluno.ifsc.edu.br. Muito obrigado pela sua atenção.